Olá, meu nome é Adriano César da Silva e o meu trabalho é intitulado Identificação Morfológica versus Marcadores Moleculares na Diferenciação de Ludwig Lagune e outros congêneres. Esse trabalho foi feito em parceria com a professora doutora Alessandra Valério de Oliveira e a professora doutora Karina Fidanza. Ludwigia é um gênero pertencente à família Nagraceae, representado por plantas aquáticas e muito frequente na planície de inundação do Alto Rio Paraná. Ludwigia lagune é uma das espécies mais polimórficas deste grupo, difícil de identificação a campo e muito semelhante a outros congêneres como Ludwigia octovalvis. Para sobrepujar essas dificuldades em identificação morfológica, os taxonomistas utilizam um método molecular chamado DNA barcode, que consiste na seleção e sequenciamento de regiões do DNA para comparação dessas sequências nucleotídicas com outros organismos. Para plantas, o marcador RBCL é um dos mais importantes para a identificação de espécies. Portanto, o objetivo deste trabalho foi obter sequências do marcador RBCL para espécimes de Ludwigia lagune ocorrentes na planície, comparar os dados genéticos obtidos com sequências do banco de dados Bold e GenBank de espécies congêneres, analisar a morfologia das cicatas referentes às sequências de Ludwigia obtidas dos bancos de dados que se mostraram idênticas às amostras de Ludwigia lagune da planície e confrontar os dados morfológicos com os dados moleculares desses espécimes conflitantes. Para isso, obtivemos dois espécimes de Ludwigia lagune da planície, confeccionamos uma essicata para cada indivíduo e selecionamos folhas para condicioná-las em um tubo tipo Falcon contendo um tampão, levadas ao laboratório para extração do DNA, amplificação da região RBCL pela técnica de PCR, sequenciamento e edição desse sequenciamento pelo programa BioEdit. Essas duas sequências foram adicionadas às sequências do GenBank e do Bold de outras espécies de Ludwigia e analisadas em conjunto no programa Megasset, determinando o melhor modelo de substituição nucleotídica e calculando a distância genética P. Obtivemos como resultado a sequência parcial da região RBCL, com tamanho de 457 pares de base após alinhamento e edição. Os dois espécimes de Ludwigia lagune identificados morfologicamente na planície obtiveram a distância P0 entre eles. No entanto, não foi possível confirmar a sua identificação morfológica por meio das análises moleculares. Isso porque eles também tiveram distância P0 em relação a outros espécimes, como Ludwigia octovalvis, Ludwigia sedioides e Ludwigia spinosa 5669 não identificada, obtidas do banco de dados. Por isso, esses espécimes de Ludwigia lagune foram tratados como Ludwigia sp1 e Ludwigia sp2. Em relação às sequências conflitantes, foram obtidas imagens essicatas em relação a elas. Então, nas imagens 1 a 4, nós temos indivíduos que foram identificados como Ludwigia octovalvis. No entanto, a imagem 1 refere-se a um indivíduo mais semelhante ao Ludwigia lagune, e a distância P foi 0 em relação a Ludwigia sp. Na imagem 2, a morfologia é mais condizente com a sua identificação, e a distância P em relação ao Ludwigia sp foi 0,7%. Já as imagens 3 e 4, segundo a imagem, não é possível confirmar a sua identificação, e tiveram distância P em relação ao Ludwigia sp de 0,2% e 1,2%, respectivamente. As imagens 5 e 6 são referentes a espécimes identificados como Ludwigia sedioides. Sua morfologia é condizente com a identificação, no entanto, tiveram distância P0 em relação ao Ludwigia sp e distância P 0,2% em relação ao Ludwigia sp. As imagens 7, 8 e 9, por fim, são referentes a espécimes de Ludwigia que não foram identificados a nível de espécie, tiveram distância P em relação ao Ludwigia sp 0, e a imagem 7 e 9 tem uma morfologia mais semelhante ao Ludwigia lagune, enquanto que a imagem 8 tem a morfologia mais semelhante à Ludwigia octovalvis. Por isso, nós concluímos que o fragmento parcial da região RBCL obtida para espécimes identificados morfologicamente como Ludwigia lagune da planície não puderam confirmar a sua identificação, além de não distinguir de outros espécimes congêneres de Ludwigia. O marcador RBCL, então, parece não ser adequado como DNA barcode para identificar espécies de Ludwigia proximamente aparentadas. E essa constatação só foi possível graças à análise conjunta dos dados moleculares com as informações morfológicas. Essas são as referências utilizadas. E aqui eu gostaria de agradecer ao UEM, ao NUPELIA, que é o núcleo de pesquisas do qual eu faço parte, à CAPES pelo financiamento dessa pesquisa, ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais, do qual sou aluno de mestrado, e aos laboratórios de genética molecular e de sistemática e biogeografia de plantas, nos quais eu integro a equipe.